Era uma noite fria de inverno, e a pequena aldeia de Várzea Negra estava envolta em um silêncio incomum. Nenhum som, nem mesmo o farfalhar das árvores ao vento. A única iluminação vinha das lamparinas tremeluzindo nas janelas das casas, dando um brilho pálido à neve que cobria as ruas. Na periferia da aldeia, isolada e esquecida pelo tempo, existia uma casa velha e em ruínas. Os moradores evitavam falar sobre ela, mas todos sabiam. Quem ousasse se aproximar à noite nunca mais retornava. Diziam que era ali que morava a Senhora de Branco, uma mulher de aparência etérea, mas com um olhar vazio e frio, que saía apenas quando a lua cheia iluminava a noite. Certo inverno, um forasteiro chamado Hugo chegou à aldeia. Um jovem curioso e cético. Ele havia ouvido os rumores sobre a casa, mas acreditava que tudo não passava de superstições antigas. Decidiu então passar a noite ali para provar que nada de sobrenatural existia. Quando Hugo entrou na casa, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior estava desordenado, coberto por pó e teias de aranha. Mas ele continuou, tomando cuidado para não fazer barulho, até que encontrou uma escada que descia para um porão escuro. O desejo de descobrir o que havia ali o impulsionou, e ele desceu. O ar estava úmido e denso. À medida que Hugo explorava o porão, ele começou a sentir uma presença, uma sensação de que algo o observava. Ao girar para ver, não encontrou nada. Mas quando olhou para o fundo do porão, algo chamou sua atenção. Uma figura branca, de longos cabelos molhados, parada em silêncio absoluto. Hugo tentou falar, mas sua voz falhou. A figura se aproximou lentamente, seus passos abafados pela espessura do ar. Quando finalmente chegou perto o suficiente para que ele pudesse ver seu rosto, Hugo deu um grito abafado. Os olhos da mulher estavam completamente vazios, como se não houvesse mais alma ali. Ela estendeu a mão em direção a ele e Hugo, paralisado de medo, não conseguiu se mover. Foi então que ele percebeu que o rosto da mulher era o de uma de suas próprias fotos, tirada anos atrás, quando ele ainda morava em sua cidade natal. De repente, a figura desapareceu e o ar gelado da casa se intensificou. Hugo tentou correr, mas a porta do porão se fechou com um estrondo, trancando-o ali dentro. Ele gritou, batendo nas paredes, mas ninguém o ouviu. A cada minuto, a temperatura caía mais, e ele sentia sua força se esvaindo. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram a porta do porão aberta, mas Hugo nunca foi visto novamente. Dizem que em noites de lua cheia, o som de passos ecoa pela casa, e quem se aproximar da janela verá por um breve momento uma figura branca, de cabelos molhados, observando do outro lado, esperando a próxima alma a ser capturada. E ninguém mais ousou desafiar o mistério da Senhora de Branco.